falou para mim de 3 elementos: água, sal e óleo. A água, ela purifica. Se você colocar o sal dentro da água, você misturar, você não sabe que o sal está ali. Mas se você pegar o copo com água e botar óleo, você tenta misturar, mas não mistura. Você vê que o óleo está ali. Agora deixa eu te dizer, a água é Jesus. Aleluia. Ele purifica. Aleluia. Ele limpa. Amém. Ele transforma. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. O sal, a palavra diz, somos nós. Aleluia. Nós somos sal da terra e luz do Luz mundo. do mundo. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. A gente se mistura com Ele. Nos tornamos um só. Aleluia. Glória a O Deus. nome dele é glorificado. Senhor. Porque o sal é a obediência. Mas eu olho. Quando eu estou em desobediência, quando eu estou em pecado, eu não consigo estar em um com Cristo. Porque ele abomina o pecado. A palavra diz, eu amo o pecador, mas eu abomino o pecado. Senhor. Não tem como eu estar em cima do muro, eu dizer que sou e cogitar em 2 pensamentos. Eu não lembro a passagem, mas é em 1 Reis que fala. Até quando nós estaremos cocheando em 2 caminhos? Não, hoje eu vou para a igreja, hoje eu me visto assim, hoje eu faço isso, hoje eu vou deixar Deus me usar. E o resto dos dias? A gente só bebe água ao domingo? A gente só se hidrata ao domingo? Se você passar poucas horas sem beber água, seu corpo sente logo a bala, não sente? Imagina uma semana sem beber água, sem se hidratar. Jesus é a água. Nós temos nos alimentado dele diariamente. Nós temos comido isso aqui, que ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a E Deus. a palavra dele é isso aqui. Amém. Aleluia. A palavra dele diz, erreis por não conhecer a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Aí eu e você acham que sabe de alguma coisa. Vai lá e toma decisão e faz. Aí quebra a cara, vem as consequências. Aí a gente corre para Jesus e diz assim, Jesus, me ajuda. Na hora do parafuso a gente corre, né? No tempo de angústia, estar aos pés do Senhor é dependência. Aleluia. Mas é no tempo de bonança que nós provamos a nossa fidelidade a Ele. Que nós honramos e glorificamos o nome dele. Aleluia. Porque é muito fácil eu correr para Jesus quando eu estou com um problema. Porque na hora do problema Jesus sabe resolver. Mas na hora do tempo bom eu nem lembro de Jesus. Eu deixo Jesus lá no canto dele e vou viver a minha vida. Até quando nós vamos fazer isso? Eu não vou longe, porque as pessoas de fora, a gente já está tão posicionado como Deus quer, que flui. Mas começa dentro da nossa casa. Eu ouvi alguém dizer para mim esses dias que uma criança de 6 anos falou assim, eu não sei orar. Já pensou? Jesus vendo isso. Um lar cristão. Pessoas que conhecem isso aqui. Ou dizem conhecer. Mas o próprio filho não sabe como orar. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós nos reunimos? Eu não vou longe não. 10 minutos do nosso dia. Uma vez na semana. Com toda a nossa família. Senta aqui. Vamos orar e ler a palavra. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós damos lugar de honra para o Senhor dentro dos nossos lares? Ele nos provê alimento, Ele nos provê o teto,
Ele não deixa faltar nada. É verdade. Aleluia. Mas a gente não deixa ele tomar o lugar de honra dentro do nosso lar. Que misericórdia, Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. A gente não ensina, a gente não cuida, a gente não dá o exemplo. Porque é muito fácil eu estar aqui e eu falar. Mas como é que eu estou sendo em casa? Qual o exemplo que eu estou dando? A palavra do Senhor mesmo diz que a mulher, ela alcança o homem pelas ações dela. Não adianta eu e você falar e as nossas ações dizerem o contrário. Vocês já observaram uma criança pequenininha? Se você fizer algo, quando você olha, ela está repetindo. Mas se você falar, você fala 2, 3, 4 vezes. Ela faz? Na maioria das vezes não faz, não. As ações falam mais que palavras. Quantas vezes nós chamamos os nossos filhos? Eu ainda não sou mãe. Mas o Senhor já tem falado muito sobre isso comigo. Porque um casamento, um relacionamento não é sobre mim e sobre você, não. É sobre Deus. É sobre a próxima geração que vai ser gerada. Porque Deus ele tem projeto na área familiar. Abraão e Sara. Isaac era o filho da promessa. Algo estava sendo gerado através da vida de Sara e de Abraão. Algo é gerado através da minha vida e da sua. Mas o que nós temos gerado? Tem glorificado o nome do Senhor, tem agradado ao Senhor, nós temos entregado a Ele. Porque nada é nosso, a gente só administra. Ele nos confia. Mas Ele está voltando e Ele vai perguntar, cadê? O que foi que você fez com o que eu te confiei? Muito obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus. E para nós finalizarmos, não vou me estender, Aleluia. está em Romanos 1. Glória, glória a Deus. A partir do verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis do Senhor, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O Senhor está falando. A verdade dele tem sido encoberta pela injustiça. E ele continua. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, olha aqui, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abominaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos os castigos merecidos pela sua perversão. O que a gente entende aqui? Deus ele não aceita a imoralidade sexual.
Ele não aceita homem com homem, mulher com mulher. Todo aquele que é a favor disso está contra a palavra de Deus. É verdade. E por que eu me sento com essas pessoas? Não é porque eu e você seja mais ou menos merecedor, não. Nós somos pecadores também. A palavra do Senhor diz que o evangelho dele veio para os pecadores. Ele diz na palavra dele. Nós não somos os certinhos, não. Agora, uma coisa é você ser usado para essa pessoa, é você dar o melhor para essa pessoa. E outra coisa é você concordar e aceitar que aquela pessoa está no erro. Aleluia. Como é que eu digo Glória. que amo o Senhor, mas não honro a palavra dele? E apoio pessoas que são contra a palavra dele. É verdade. Em todas as áreas da nossa vida, nós passamos por testes. Pratos são colocados na nossa frente. Um é obediência. É honrar a palavra de Deus. É se posicionar segundo a vontade dele. O outro é a desobediência. É o pecado. É eu passar a mão na cabeça de quem está errado. Eu estava terminando a faculdade. Eu só vim entender isso meses depois. Eu não ia falar sobre isso. Eu escolhi um tema na época para o meu TCC que só tinha material em inglês ou em coreano. Era algo que eu gostava, que eu consumia. Eu peguei para a área do meu curso e comecei a fazer. Mas Deus proveu todos os materiais. Mas sabe o que era mais interessante? Deus não deixava ninguém ler meu trabalho. Amém. Aleluia. Ninguém, nem o Leandro. Quando eu fui tentar pedir pro Leandro me ajudar, o Leandro ia mudar meu trabalho todinho. Aí não dá certo não, é eu e Deus mesmo. Aí toda a vida que eu fazia, que tava lá, e eu queria só alguém que lesse pra mim, dissesse, compreendesse se tava dando certo, se tava tudo correto. Deus não deixava. E foi eu 1 ano, só eu e Deus. Aleluia. E ele mandando os materiais, e Deus é tão bom. A orientadora que ele colocou, me direcionou a convidar para caminhar comigo. Ela não era nem da área que eu ia trabalhar do meu curso. Ela era de outro curso e ela dava uma cadeira para mim na época da pandemia. Aqui eu achava que ser minha orientadora saiu de licença. Resumindo a história, eu tava lá, aí ela vinha e me acalmava. Precisa mexer mais nada não. Precisa mudar não. Aleluia. E eu pensando que faltava alguma coisa. Mas foi eu e Deus. Amém. Glória. Aí quando eu tava perto da reta final, faltava tanta coisa ainda. E eu desesperada. Que a gente olha pra gente e a gente se desespera, né? A gente pensa assim, parece que nada tá acontecendo, tá faltando tanta coisa. E eu ficava, Senhor, meu Deus, eu tô sem tempo. E sabe o que era mais incrível? Eu só conseguia escrever de madrugada. Glória a Deus. Eu passava o dia tentando e não conseguia. Aí quando era de madrugada eu conseguia estudar. Aí eu fui trocando a noite pelo dia. Mas eu só conseguia sentar e produzir de madrugada. Era Deus falando, eu que estou contigo. Glória a Deus. Aí eu na reta final, faltando lá as coisas, eu tive a oportunidade de estar perto de uma amiga minha. E ela vendo o meu desespero, né? Faltava pouco tempo. Ela me fez uma proposta. Aí eu, por obediência, não foi nem primeiro assim pra Deus. Mas eu lembrei da minha mãe e do meu pai. Por obediência a eles, eu sabia que aquilo era errado. Eu disse, não vou fazer isso não. Glória a Deus. Porque a minha mãe e meu pai não concordam com isso, não vão concordar com isso. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu estando em obediência aos meus pais, eu estava em obediência a Deus, que a palavra do Senhor diz. Glória a Honra o teu pai e a tua mãe. É. Glória a Deus. E eu disse, não vou fazer isso não. Aí passou.
No dia no dia da apresentação do meu TCC, eu não lembrava de nada. Eu tava lá, chega, tava gelada, Glória a branca, lá na frente. E todo mundo dizendo que não parecia. Glória a E Deus. no momento lá eu comecei a falar e o Senhor me deu uma firmeza, me deu uma coragem. Eu toda me tremendo. Mas tava todo mundo, que o meu coordenador ainda disse assim: continua até após para tu continuar o teu trabalho, para ter mais fundo. E outras coisas também. Deus, foi tão lindo que Deus preparou para mim naquela apresentação. E eu lá tremendo na base. Eu fui uma das poucas alunas da minha turma a fechar a nota. Amém. Glória a Deus. Amém. Foi só Deus, porque eu não lembrava de nada. Glória a Deus. Aí passou. Aí no dia da minha formatura, na colação, eu tava junto com meus amigos, sentada. Deus me deu a oportunidade de fazer o juramento do nosso curso. E quando eu tava sentada, aquele movimento todinho, aquele momento lá, eu bem na frente com meus amigos, acho que a gente tava na primeira ou na segunda fileira. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Tu lembra daquele dia que tu tava na casa da tua amiga e ela te fez aquela proposta? Aquilo ali era um prato de Satanás. Se tu tivesse aceitado, tu não estaria aqui hoje. O meu nome não teria sido glorificado. Aleluia. Porque aquela nota, eu me esforcei, eu fiz a minha parte, fiz. Mas a palavra do Senhor mesmo diz: consagre todos os teus planos a Deus, e eles prosperarão. Não adianta nada, em vão trabalha o homem, se Deus não estiver. A minha nota foi dada por Ele. Aleluia. Porque eu permaneci em obediência, mesmo com as minhas falhas, mesmo tropeçando. Mas eu não permiti que a minha carne tivesse autoridade. Amém. Glória a Deus. Às vezes eu nem passava pela minha cabeça que não era a minha amiga naquela hora, que era Satanás falando pela boca dela. Eu não sabia. Mas Deus, Ele é tão lindo que Ele nos guarda e nos livra, mesmo na nossa ignorância. Glória a Deus. E quando o Senhor falou comigo naquele dia, naquela formatura, e eu vi como Ele me guardou, porque eu não poderia sentir o que eu senti quando eu recebi aquela nota, quando os meus professores falaram para mim. E eu nem tinha tido o prazer de ser a juramentista do meu curso na formatura, na colação de grau. Não tinha. Porque quando a gente está em desobediência, as portas se fecham. E para a gente finalizar, queria só ler algo. O Evangelho é a resposta de Deus para a condição quebrada do mundo. É o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem, trazendo vida, esperança e restauração. É mediante a fé, com nossa confiança posta em Deus, que nós vemos o agir dele. E as consequências do pecado descritas na palavra como degradação moral e espiritual são evidentes em muitos aspectos na humanidade hoje. Nós podemos ver isso na corrupção, na injustiça, no colapso das redes humanas e no desprezo da santidade. A gente tem aceitado pessoas que são contra a palavra de Deus porque faz alguma coisa. Mas essas pessoas só fazem porque Deus deixa fazer. Ele disse em Provérbios, na leitura que eu li no início: os reis governam segundo a direção do Senhor. É a minha e a sua oração e a oração de cada filho do Senhor aqui, que ainda está aqui, que já passou por aqui, que orou pelos lugares onde passaram,
que coisas boas aconteceram e têm acontecido. Não é porque fulano tá lá naquela cadeira gerindo algo que é ele que tá fazendo, não. Ele só tá lá porque Deus deixou. Glória a Deus. Porque Deus é quem coloca alguém com autoridade em algum cargo. É Ele quem constitui as autoridades. Ele fala na palavra dele. Aí a gente acha que é porque é fulano. Não. Nada foge do controle de Deus. A gente tem tentado, se a gente não vigiar, a gente tem diminuído a soberania do Senhor. Nós não fazemos nada se Deus não autorizar. Nem Satanás, para tocar, para fazer algo, para mexer, ele pode fazer se Deus não disser sim. Que dirá nós? Aí sabe por que é que Satanás tem tanta raiva da gente? Porque lá na hora que Satanás quis ser semelhante a Deus, ele só quis ser semelhante. Deus derrubou ele a terça parte dos anjos. Aleluia. Glória a Deus. Aí um tempo depois, lá vem o Senhor junto com Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? Os três. Façamos o homem à imagem e semelhança. Glória a Deus. Olha o tapa que Deus deu em Satanás. Aleluia. Satanás quis ser semelhante a Deus. Não era maior, era semelhante. É, Senhor. Louvado seja Deus botou ele para correr. Amém, amém, amém. Aí amém. nós, ele falou, É. façamos o homem à imagem e semelhança. Aleluia. Obrigada, Senhor. O Senhor deu um papel especial para o homem Muito obrigada, Senhor. e deu um para a mulher. Amém, Senhor. Obrigada. Os dois juntos tornam-se um. Fica completo. Amém. Glória a Deus. Exercem um papel de Deus, o caráter de Deus na terra. Amém, Senhor. Glória Obrigada. a Deus. Aleluia. Aí a fúria do inimigo, de Satanás. Como é que pode? Eu quis ser semelhante dele, ele não deixou. E aí fez o homem. Amém. É por isso que ele tem tentado corromper a humanidade. Porque ele tem ódio.